Talvez vocês já tenham ouvido falar, né, em ceticismo, porque é uma palavra que nasceu dessa escola, mas ela se tornou uma espécie de palavra utilizada, assim, no vocabulário, né, com um sentido bem específico, assim, né? Então, a gente diz que uma pessoa é cética, né? O que a gente quer dizer com isso, né? Que a pessoa ela só acredita, que- quer ver, para crer, ela não é muito, não aceita qualquer coisa, qualquer coisa que se diga para ela, ela duvida, ela acha que não é bem assim, quer algum outro tipo de enfim, de explicação mais aprofundada, né? Então, o cético é uma pessoa que tem essa característica, né? E que vem justamente, então, dessa escola, né? A gente viu, né, que a gente está num momento muito particular, assim, da vida da sociedade grega, porque os gregos perdem o poder, né, e passam a ser dominados, escravizados, submetidos a poderes estrangeiros, né? E aí, então, a gente viu que nasceram duas alternativas, né, que conduziram um pouco o espírito do povo na época, ou para uma solução estoica, né, que é uma solução de tentar fugir, né, dessa realidade muito dura, né, apostando numa espécie de autoconsciência, de meditação, de tentativa de engrandecer a alma, né, valores espirituais, né, ou na solução epicurista, né, que tem um pouco a ver com isso também, no sentido de que tenta fugir um pouco da realidade muito dura, mas que também aposta em algum tipo de realização, de prazer físico, né? Que não deixa a vida ser tão difícil assim, né? Ah, estou escravizado, mas enfim, de vez em quando eu faço uma boa janta, faço uma comida gostosa, né? Enfim, apostar um pouco nesses prazeres, né? Que os céticos, que os epicuristas querem, né, curtir, que os estoicos vão achar que não leva a lugar nenhum, né? Bom, uma marca, né, que pode ser aplicada aos epicuristas, mas que principalmente é aplicada aos céticos, aos estoicos, é de dizer que eles são pensadores dogmáticos. O que quer dizer que eles são pensadores dogmáticos, né? Quer dizer que eles acreditam que justamente se você tiver a alma elevada, né, depois que morrer, a sua alma vai para um lugar legal e tal, tal, tal. Eles acreditam nessas coisas, né? E os céticos, eles vão ser justamente aqueles que não acreditam em nenhuma dessas coisas, que colocam todas essas coisas em questão, né? Então, eles não vão acreditar em nada daquilo que a gente não enxerga, ou seja, soluções que apontam para a religião, para a espiritualidade, né? Para aquilo que, de maneira geral, a gente poderia chamar da metafísica, né? Então, eles também não acreditam nas coisas do mundo das ideias, de Platão, eles não acreditam em nada disso. Agora, por outro lado, tem uma coisa interessante nos céticos, que assim, eles também não acreditam naquilo que a gente vê, eles também não acreditam na física. Então, eles questionam tanto a metafísica, que são essas crenças mais dogmáticas, mais religiosas, mais das escolas, né? Quanto também não acreditam na física. Então, eles não acreditam nas explicações que se dá para por que existem as coisas, a coisa da terra, fogo, água e ar. Eles não acreditam em nada disso, né? Por que eles não acreditam em nada disso? A tese básica dos céticos vai ser a seguinte: tudo que existe, tudo aquilo que a gente percebe, inclusive no mundo físico, são simples aparências. Só são aparências. Não existe nada que persista. Então, não existe o ser.
Não existe aquilo que o Parmênides dizia, olha, é o ser, não existe aquilo que o Platão dizia, olha, é o mundo das ideias, onde existem os seres que nunca mudam e tal. Para eles não existe nada disso, só existem aparências, que são coisas que justamente não permanecem, não são as mesmas. Então, como que a gente vai conhecer alguma coisa de algo que é só aparência, de algo que está o tempo inteiro mudando? Tá? Então, eles vão dizer, olha, é impossível conhecer. Toda coisa é, porque, por exemplo, uma pessoa tem 18 anos de idade e, ao mesmo tempo, ela não é, porque daqui a um ano ela vai ter 19, né? Então, nada permanece estável, aquela coisa que a gente viu lá desde o Heráclito, né? Mas os céticos vão levar isso a uma postura muito radical, né? Eles vão radicalizar essas teses, tanto dos dialéticos quanto do Heráclito, né? E eles vão colocar tudo em xeque, né? Então, toda coisa é e não é, mas também nem é, nem não é. Né? Quer dizer, tanto não pode afirmar que alguma coisa é, nem que ela não é, e nem também pode dizer que ela nem é e nem é. Quer dizer, então é o cúmulo da radicalidade do pensamento. Né? Evidentemente, essa escola ela está relacionada tanto com as escolas dialéticas quanto com o sofismo, né? Então são um pouco herdeiros daquela coisa, né? De que a gente pode questionar e tudo mais. Só que o sofismo ele ainda é um pouco moderado. Então, por exemplo, o Protágoras, né? Aquela coisa, o homem medida todas as coisas, né? Então o homem sabe se está frio, se está calor, né? O cético vai dizer não, nem o homem sabe se está frio nem se está calor. Ele não pode saber de nada. Tá? Nem o homem, na sua subjetividade, vai saber de alguma coisa. Por quê? Né? Porque o homem ele não é do jeito que diziam lá os estoicos e tal, ele não tem uma inteligência, uma razão, uma coisa que faça ele ser muito melhor do que nenhum outro bicho, nenhuma outra coisa no mundo. Né? Então, a tese radical dos céticos é a seguinte, é que o homem ele é nulo, ele não tem importância, ele não consegue conhecer, ele é frágil, ele é pequeno, né? E o ceticismo é a escola que vai dar para o homem, né, a consciência dessa miséria, dessa nulidade do ser humano. Então, é uma escola que coloca o homem numa situação muito difícil, assim, né, no sentido de que ele não é capaz de gerar nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de certeza. Pois bem, quem foi que criou essa escola? Né? O primeiro autor que é tido como fundador do ceticismo é um autor que se chama Pirro de Élida, que viveu mais ou menos na época do Aristóteles, 365 a 270 a.C. Tá? Então ele pegou o finalzinho ali da época clássica da filosofia grega, né? E isso quer dizer que o ceticismo é uma escola mais antiga, inclusive, do que os estoicos e do que os epicuristas. Tá? Mas por que a gente trabalha elas depois? Né? Justamente porque ela destrói as outras duas. Ela acaba com todas as certezas. Né? A gente vai ver outros autores do ceticismo um pouco posteriores que vão colocar as escolas filosóficas numa crise violenta, numa crise cética, né? De impedir, bloquear qualquer ordem de possibilidade de entendimento e de conhecimento das coisas. Tá? Então, o que se fala do Pirro? Né? Que ele nunca escreveu nada e nem ensinou nada, porque se o homem é essa coisa nula, frágil, que não vai saber nada, para que ele vai escrever? Então percebam que ele está bem inserido naquela tradição do Sócrates, ficar só perguntando e não dizer que sabia nada. Se eu não sei nada, por que eu vou escrever? Né? Então ele passou suas ideias somente a poucos discípulos, né? Que ouviam aquilo que ele tinha a falar, e daqui a pouco a gente vai falar de um desses discípulos, que é justamente esse Timon de Fuente, né, Fliunte, que é o cara que escreveu a obra do Pirro. É por isso que a gente conhece o que o Pirro falou, porque teve um seguidor dele, né, um aluno dele, um seguidor dele, que registrou os pensamentos dele, mas ele mesmo nunca escreveu nada, nem ensinou, nem achava que valia a pena ninguém ouvir nada do que ele estava falando, né? Ele passou suas ideias com quem estava perto dele ali e tudo mais, né? Qual que era o fundamento, então, do pensamento do Pirro?
ele, como todas as outras escolas helenísticas, estava discutindo a questão de uma vida feliz. Tá? Agora, qual que é a tese dele? É possível ser feliz mesmo sem ter qualquer conhecimento, sem ter qualquer valor, sem ter qualquer descoberta a respeito de como funciona o mundo. Então, o conhecimento, ele não serve para nada, ele só serve para encher a cabeça da gente de balão, de coisa que não leva a lugar nenhum. Tá? Então, nesse sentido, ele se aproxima muito dos cínicos também, né, que diziam que eles queriam era viver na natureza, eles não queriam saber nada, descobrir nada. Então, o Pirro, né, os céticos também têm essa perspectiva, né, que a verdade não serve para nada, só serve para ficar perdendo tempo. Né, e afirmava, então, que tudo era vã aparência, tá, que nada se podia saber a respeito de nada. Pois bem, quando se criava esse buraco, esse vazio imenso, que era muito parecido com o do Sócrates, só que era pior ainda, né? Porque o Sócrates pelo menos dizia que sabia que não sabia nada. Né? Os céticos vão dizer, não, nem isso eu nem sei se eu não sei nada ou se eu sei tudo e não sei nada. Né? Então, o que acontece? Né? Caía-se num buraco tão fundo, tão vazio, que justamente o que sobrava então? Né? O que poderia sobrar seria talvez a religião. Então, alguns comentadores associam o Pirro com religião, achavam que ele acreditava na religião. Tá? Agora, outros comentadores dizem que não, que ele era antirreligioso. Tá? Por quê? Porque se ele dizia que não sabia nada, também ele não ia dizer que sabia da religião ou que não sabia. Né? Então percebam como começa a ficar uma escola um pouco complicada, né? Pelo menos no sentido de deixar uma herança, um pensamento para alguém que venha estudá-los posteriormente. E isso é um pouco contraditório, assim, porque, por um lado, é uma escola que a gente não vai conseguir tirar muito ensinamento, talvez, dela, né? Agora, por outro lado, é uma escola que vira e mexe na história da filosofia. Eu vou dizer para vocês, lá na frente, lá no século XVII, no XVI, tudo mais, eu vou dizer para vocês, olha, aqui esse autor começa com uma crise, um ataque cético. Né? Então, várias filosofias posteriores ao ceticismo fizeram uso do ceticismo, só que um uso mais comedido. Né? Esse ceticismo original, pioneiro, ele é muito radical. Vocês vão ver alguns autores daqui a pouco que a gente vai trabalhar, aonde que vai o grau de radicalismo deles. Né? Mas, enfim, só um dado biográfico do Pirro, ele era contemporâneo, então, do Alexandre, né, aquele grande imperador grego que foi aluno do Aristóteles, conforme eu falei para vocês, né, e ele participou das invasões do Alexandre no Oriente. Então, nessas viagens que ele fez ao Oriente, ele conheceu sábios orientais, né, seguidores de religiões e pregavam, né, uma espécie de vazio também do mundo, né? E da onde se acha, então, que houve uma certa influência desse pensamento oriental em relação a ele, né? Três, se a gente pode dizer assim, não, mas não vai ficar nada nessa escola, né? Três pensamentos, três palavras, na verdade, que se pode associar a essa escola, né? São uma, né? Acatalexia, que quer dizer o quê? A gente não consegue compreender as coisas, então a incompreensão das coisas é uma palavra que está associada a essa escola. A segunda, hipoqué, que é uma palavra mais conhecida, que significa suspensão do juízo. O que é suspensão do juízo? Bom, se eu não sei nada sobre esse assunto, eu não vou dizer nada, eu não vou emitir nenhum juízo. Né? Um juízo é um pensamento, é uma proposição, é uma afirmação sobre alguma coisa. Né? Então eu não vou afirmar nada, nem vou afirmar que eu não sei nada. Né? Suspende o juízo. A melhor coisa a se fazer é suspender o juízo. E alguns pensadores mais radicais, seguidores do ceticismo, vão dizer que até mesmo falar alguma coisa já é emissão de um juízo. Então eles propõem que não se diga nada. Né? Olha o radicalismo desse ceticismo original. Esse Pirro, então, ele tem justamente alguns seguidores que se diz serem seguidores de média importância. Por quê? Porque eles não trouxeram nenhuma coisa muito diferente do que o Pirro falava, quer dizer que a gente não sabe nada, que tudo é fluxo, que a gente não consegue
ter conhecimento de nada, mas, por outro lado, eles têm alguma importância. Qual que foi a importância? Né? Esse Timon, que é o primeiro deles, foi justamente a importância dele, foi ter escrito, né, a obra do Pirro, né, e ter deixado isso para o futuro, para a posteridade. Tá? O Nausífanes de Teos é um segundo seguidor do Pirro importante do ceticismo, por quê? Porque ele foi professor do Epicuro. Então existe uma dose também de ceticismo no Epicuro. Aquele fato dele duvidar das certezas dos estoicos e tal, isso tem muito a ver com o ceticismo, que também foi influência que o Epicuro sofreu por meio desse pensador. Esse Acesilau e também o Carneades, são dois seguidores que são importantes e que já são bastante posteriores, né? Vocês veem, o Pirro, ele é de 365, né? Esses aqui já são de 315 e 219, quer dizer, um é 50 anos mais novo e o outro quase 100 anos mais novo do que o Pirro, né? Então, por que eles são importantes? Porque eles introduziram o ceticismo dentro da academia platônica, inaugurando uma fase da academia, justamente que vai se chamar da segunda academia, no caso do Acesilau, e terceira academia, no caso do Carneades. Então, o momento quando o pensamento cético invade a academia e a própria academia se torna cética. Quer dizer, em grande medida, para fazer o quê? Para combater o estoicismo, porque era uma escola muito dogmática. Então, os acadêmicos que seguiam ainda mais ou menos o pensamento do Platão se tornaram inimigos, né, ferrenhos dos estoicos, né, e eles usavam o ceticismo como arma, né, de combate contra justamente a escola inimiga, os estoicos. Tá? Então, os objetivos gerais desses caras todos, né, era combater os estoicos e aquilo que se chamava, então, do seu dogmatismo. Tá bom? Um outro pensador agora importante, né, não mais de média importância, mas realmente importante, porque sistematizou melhor o que dava para deixar do ceticismo, né, para os seus seguidores, para quem se interessasse pela escola, né, já é bastante posterior, ele já é quase da época cristã, né, ele nasceu em 80 a.C. e morreu 10 a.C., e ele deu um novo pensamento ao ceticismo, por quê? Porque ele criou uma teoria, alguma coisa mais rigorosa do que fez o Pirro, né? O Pirro simplesmente lançou a ideia da dúvida, né? O Enesídamo não, ele lança categorias da dúvida. Ele vai sistematizar por que a gente deve duvidar, por que a gente não deve acreditar nos conhecimentos que o ser humano é capaz de construir. Quais são esses argumentos, né, que ele vai levantar para dizer que o ser humano não é capaz de conhecer nada? Primeiro, né, ele vai dizer que cada ser do mundo tem uma percepção distinta do mundo. Então, como é que eu vou acreditar que aquilo que eu vejo é verdade, que o mundo é do jeito que eu vejo, que eu acho que ele é, se eu vejo o mundo com 2 olhos e a aranha vê o mundo com 8 olhos? Quem que será que está certo, mais certo? Eu, que vejo com 2 olhos, ou a aranha que vê com 8? Ou quem será que vê melhor o mundo? Eu, que preciso da luz e de 2 olhos para enxergar, ou um morcego que consegue ver à noite, com outro sentido que não é a visão? Né? Então ele lança uma dúvida em relação ao próprio caráter da sensação humana. O que o ser humano é capaz de conhecer no mundo, ele conhece por intermédio da visão, do tato, dos sentidos, né? Do olfato, da audição. Né? Mas por que o mundo tem que ser conhecido desse jeito? É a dúvida dele. E não de um jeito que, por exemplo, o boi, por exemplo, vê o mundo. O boi tem um olho de cada lado da cabeça, quer dizer, ele não tem 2 olhos que convergem, né? Então ele deve enxergar o mundo de maneira totalmente diferente. Por que o meu jeito é certo e o jeito do boi é errado? Tá? Então percebam que ele está construindo uma argumentação para mostrar por que o homem não pode conhecer. Segundo argumento, né, das categorias da dúvida, são 10 categorias que ele cria. Segundo, cada homem é distinto.
e tem percepção e pensamento distinto dos outros. Então, a maneira como a gente vê o mundo depende da nossa percepção e cada pessoa percebe a coisa um pouco diferente. Eu tenho uma certa altura, então eu vejo o mundo de uma altura. Tem outro que é mais alto que eu, tem outro que é mais baixo que eu. E cada um enxerga o mundo, então, a partir de uma altura que é diferente, porque cada um de nós é diferente. Tá? Eu tenho um olho que enxerga bem de perto e tenho um olho que enxerga bem de longe. Então, cada olho meu enxerga diferente. Eu, quando olho para alguma coisa que está longe, eu tenho que olhar com o olho esquerdo. Quando eu olho para alguma coisa que está perto, eu tenho que olhar com o olho direito. Ou então eu tenho que usar um óculos para corrigir. Mas então, percebam que são as coisas que eles estão levantando para argumentar que nem o que a gente vê é igual para todo mundo. Eu, quando era criança, percebia que tinha uma certa tonalidade de azul, de vermelho, né? Que esse olho aqui enxergava mais escuro do que o outro. Mas qual olho que está certo? O que enxerga mais claro ou o que enxerga mais escuro, né? Então, percebam como uma coisa é delicada, quer dizer. Terceiro argumento, cada sentido percebe diferente uma mesma coisa, do mesmo homem. Então, se eu olho para uma fotografia, por exemplo, eu vejo na fotografia que tem coisas que estão mais perto de mim e tem coisas que estão mais longe. Se eu fotografo uma pessoa na praia, então a pessoa está perto da câmera e o mar está lá no fundo. Tá? A pessoa está perto e o mar está lá no fundo. Agora, se eu puser a mão na fotografia, a fotografia é plana. Ela não tem mais perto e mais longe. A fotografia é um pedaço de papel. Né? Então, como é que pode ter alguma coisa mais perto e mais longe? Que é o que me diz a visão, sendo que o tato diz que está tudo no mesmo plano e que não tem mais perto e mais longe, é tudo um papel chapado. Outro argumento, as disposições das pessoas também são diversas. Então eu posso estar sadio num certo dia, como um brigadeiro e acho que ele é doce. Mas eu posso estar gripado ou alguma doença que eu como o brigadeiro e acho que ele não tem sabor nenhum, ou acho até que ele é salgado. Tá? Então, a disposição ela é diferente. Se eu comer um brigadeiro depois de tomar um guaraná, eu vou achar que ele está pouco doce. Se eu tomar depois de beber água, eu vou achar que ele está muito doce, né? Então, como é que dá para definir se é doce, se não é, se eu mesmo acabo mudando a percepção que eu tenho das coisas? Aí um novo argumento, os homens divergem muito em relação às questões morais. Eu acho que uma certa coisa é certa, né? Eu acho que tinha que ter, se tem um Estado de Israel, eu acho que tinha que ter um Estado da Palestina também reconhecido pela ONU. Tá? Aí os americanos acham que não pode, eles vetaram lá uma resolução, tem 100 e poucos países aprovando a resolução, Estados Unidos breca, um país só não deixa. Por quê? Porque divergiu da opinião a respeito de uma conduta ética, de alguma coisa moral, tem que ter Estado palestino ou não. Tá? E é um dos lugares onde a gente mais diverge. Nada aparece em si, mas apenas de vários modos e misturados como a cor e a luz sobre ela. O que ele quer dizer com isso? Eu olho para uma camiseta branca e falo assim, nossa, camiseta branca. Aí alguém pega uma luz de show vermelha e joga em cima da camiseta branca. O que acontece? A camiseta fica vermelha. Aí apaga a luz vermelha e joga uma luz azul em cima da camiseta branca. O que acontece? A camiseta fica azul. Né? Então, nada aparece em si, tudo é aparência. E tudo, como é aparência, está sujeito a aparência mudar. Porque a luz que estava sobre a coisa mudou de cor, aí a coisa muda de cor também. Olha que coisa doida. A distância na observação muda a representação. Se eu estou perto de alguma coisa, ela parece que é grande. Se eu estou longe da coisa, ela parece que ela é pequena. Ela é grande ou pequena? A observação muda. Tá? As quantidades das coisas alteram a nossa percepção delas. Então, quando eu vejo uma formiguinha, eu acho que aquilo é uma bobagem. Quando eu vejo um formigueiro inteiro vindo na minha direção, eu saio correndo, para não querer levar um monte de picadas. Né? Então, a quantidade das coisas alteram a minha percepção de se a formiga é inofensiva ou se ela é perigosa. Há coisas conhecidas pela sua relação com outras
e a ausência da relação a torna incompreensíveis. O que quer dizer isso? Tem uma coisa que a gente chama de pai, tá? Por que a gente chama de pai? Porque tem uma outra coisa que chama filho, que é uma relação do pai com uma outra pessoa. Um é o pai e o outro é o filho. Pois bem, se o pai não tiver filho, ele não é pai. Né? Então, percebam que se não tiver uma terceira coisa, aquela coisa muda de nome. Eu não posso mais chamar a mesma pessoa de pai, por quê? Porque ele não tem filho. Né? Se ele tiver filho, eu posso chamar de pai. E, por fim, a continuidade, a frequência ou a raridade dos fenômenos condicionam o nosso juízo. Quer dizer, eu acho que a água é uma coisa farta e que não vale nada, um copo d'água não vale coisa nenhuma, né? Tá, mas deixa faltar água. E você vai ver que você vai dar muito valor para a água, que nem então as pessoas lá no Rio Grande do Sul dando muito valor para a água potável, por quê? Porque elas estão sem. Então a raridade ou a frequência do acesso ou da frequência dos fenômenos condicionam também nosso juízo. Então percebam que são 10 argumentos que eles dão para dizer o seguinte, olha, se tudo é tão frágil assim, se o conhecimento é tão frágil ao ponto de eu não saber se uma camiseta é branca ou é azul, como é que eu posso construir um conhecimento sobre o mundo? Tá? Então percebam a força, né, dessa teoria cética, quer dizer, que batendo, inclusive, violentamente contra a própria percepção, contra os sentidos que a gente tem do mundo. Agora, se eu não consigo nem acreditar no que eu vejo, eu vou acreditar em quê? Né? Perceba, então, a força desse movimento do ceticismo. Tá? Então, a ciência, quer dizer, ela não pode ser feita. Por quê? Porque ela não consegue descobrir uma verdade. Tá? Então, a verdade, no fundo, ela não existe, ela é uma ficção que os dogmáticos dizem, olha, isso aqui é verdade, mas eles podem dizer que qualquer coisa é verdade. Eles podem dizer, por exemplo, como o ilozoísmo dizia, que a matéria tem alma, né? E se a pedra cai no chão, é por quê? Porque ela tem uma alma dentro dela que manda ela cair. Tá? Então, eu vou acreditar que isso é verdade? Por que eu vou acreditar? Ah, porque meus olhos estão mostrando a pedra cair? Eu acabei de destruir todas as coisas. Será que o olho da aranha vai ver a pedra cair também? Né? Será que o olho, né, do morcego vai ver a pedra? Então, todos aqueles argumentos, né, que vão colocando em xeque essa ideia da verdade. Qual que é a verdade? A camiseta é branca ou é azul ou é vermelha? Né? Como é que você vai criar uma verdade a respeito de alguma coisa? Né? O segundo problema, né? Esse aqui a gente vai até aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco, porque tem um outro autor que se preocupou mais com isso, né? Como é que a gente diz que existem causas das coisas? Como é que a gente diz, por exemplo, olha, está batendo sol naquela pedra, a pedra está esquentando. Então o sol é a causa do aquecimento da terra, da pedra. Tá? Como é que a gente prova que isso é verdade? É só porque eu estou vendo, ou estou sentindo com a mão que a pedra está esquentando e estou vendo que o sol está batendo ali? Mas eu acabei de dizer que não dá para confiar na mão, porque a mão diz uma coisa e o olho diz outra. Será que não tem uma coisa esquentando a pedra que eu não estou enxergando? E que, na verdade, a causa desse aquecimento não é o sol, mas é uma coisa que eu não estou enxergando? Então, olha que cada dúvida, né, que eles vão plantando assim na cabeça da gente, né? Mesmo, né, com uma situação empírica, né? Empírica é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente percebe e tal. Eu não sou capaz de tirar uma inferência que eu possa dizer que é verdade. Então eu quero fazer um conhecimento. Ah, quantos anos vive uma pessoa? Aí eu descubro, tem uma pessoa que tem com 120 anos. Aí eu falo a verdade, ó, a pessoa vive 120 anos, o ser humano vive 120 anos. Aí o ano que vem, graças a Deus, o cara faz aniversário. O que aconteceu? Ele foi para 121. Então o que é verdade? O ser humano dura 120 ou dura 121? Porque ele fez um aniversário, e se ele não morrer e fizer mais um aniversário, ele vai ter 122. Né? Então, como é que eu vou construir um conhecimento a respeito das coisas? Né? Então, percebam, né, que um pouco misturando, né, as questões do Heráclito, né, as questões do fluxo da matéria e tudo mais, os céticos eles acabam radicalizando, né? Eles acabam radicalizando esse pensamento, né? E criando uma situação em que, no fundo, a gente
lá no fundo a gente vai poder dizer, olha, eu não posso acreditar então em nada. Tá? Contra a causalidade, o Enesídamo vai criar, então, 8 tropos, que são 8 pontos, né, de ataque contra a ideia de causalidade. Primeira ideia que eles vão atacar. Como é que você alcança algo invisível a partir do visível? Ou seja, como é que eu vou dizer, né, que tem uma coisa que aquece a pedra a partir do fato de eu olhar a pedra e o sol? Tá? Como é que eu digo que tem uma coisa? Porque se tem alguma coisa aquecendo a pedra, eu não estou enxergando essa coisa. A gente diria hoje, modernamente, lá, depois vocês perguntam para o professor de física, mas ele vai dizer, olha, são raios de força, sei lá, ultravioleta, né? Ondas eletromagnéticas. Nessa época não se sabia nada disso, né? Para eles era simplesmente o invisível, né? E como é que eu vou concluir que existe o invisível, então, que seja o calor, né, a partir daquilo que eu vejo, do Sol? Né? Como é que eu consigo chegar a essa conclusão? Então é difícil achar que o Sol é a fonte do calor. Como é que eu vou provar isso? Já que o calor é invisível e só por olhar para o Sol eu vou poder tirar essa conclusão? Segundo problema, né, da causalidade, ela indica a causa apenas onde seria possível indicar muitas. Quer dizer, eu posso dizer, então, a causa da pedra esquentar é o sol batendo sobre ela, mas eu poderia dizer, não, a causa da pedra esquentar é que ela está perto de uma panela. Né? E por que a causa de esquentar a pedra é o sol e não é a panela quente? Então, eu poderia indicar outros motivos pelos quais a pedra estaria sendo aquecida. Tem um fogo embaixo da pedra. Né? Então, quem que está esquentando a pedra? É o sol que está batendo nela ou é o fogo que está queimando por baixo? Muitas vezes a gente tende a reduzir a causalidade a uma causa só. Mas ele está dizendo, olha, tem várias coisas que têm muitas causas. Será que não tem causas que a gente não enxerga, que a gente não está percebendo, que a gente não sabe? Como é que a gente vai saber aquilo que a gente não sabe? Tá? Então ele entra em aporias, né? Sempre a estratégia deles é sempre destruir qualquer possibilidade de construção do conhecimento. Outra tropos, né? Contra a causalidade. Como é que você supõe uma causa desordenada para algo que é ordenado? Como é que você pode dizer, por exemplo, que de uma bagunça lá, de você misturar leite com farinha, com açúcar, que vira uma bagunça de desordem danada, como é que daquilo vai nascer um bolo? Que é uma coisa bonitinha, organizada e tal, não sei o quê. Né? Quer dizer, como é que eu posso supor que a causa do bolo são as matérias que eu uso para fazê-lo? Olha que coisa doida. Né? Vai ver que não é. Tá? Então, por que o bolo cresce? Ah, porque tem fermento. Como é que você sabe? Né? Então, são essas críticas que eles vão fazendo. Quarta, supor que o invisível se comporta como visível, né? Parecido com o primeiro lá e tal. Mas, enfim, achar que dá para ligar o visível com o invisível. Como é que você vai ligar visível com o invisível? Né? Vocês vão ver que isso vai ser uma dor de cabeça para a filosofia, por exemplo, do século XVII. Descartes vai dizer, como é que eu ligo o corpo com a alma? Como é que eu ligo o corpo que é visível com a alma que é invisível? Por que a alma que é invisível manda eu levantar o braço e o corpo obedece? Né? Como é que você pode dizer que essas coisas uma manda na outra? Né? São problemas céticos, todos eles. Estratégia dos filósofos de supor o princípio não tem justificação. Essa aqui é terrível. Porque os pré-socráticos, o que eles queriam achar? O princípio da matéria. Não, o princípio da matéria para o Tales é a água. Né? O princípio da matéria para os estoicos, lá para os epicuristas, é o átomo. O princípio da matéria para o Anaxímenes é o ar. Tá, mas por que eu tenho que pressupor que tem que ter um princípio? Né? Por que tem que ter um princípio? Por que tem que ter uma coisa que antes de ser qualquer coisa era outra? Né? Então, eles vão demolindo todo o conhecimento acumulado pela filosofia ao longo de 600 anos, eles vão destruindo um por um. Como é que eu posso aceitar como causa somente o que não fere as minhas hipóteses e o meu método? Quer dizer, você aceita uma causa, então
desde que ela não fira as coisas que eu acredito. Mas e se ela ferir as coisas que eu acredito? Eu não aceito. Eu digo que não é causa. Tá? Então eu digo que Deus é a causa da criação do mundo. Por quê? Porque eu acredito em Deus. Agora, se alguém disser que não foi Deus que criou o mundo, o que, que eu faço? Eu não acredito. Eu acredito só no que me interessa, naquilo que vai a favor do meu método e das minhas hipóteses. Né? Sétimo, a gente acolhe causas em contraste com os fenômenos, mas não se justifica isso. Por que, que um fenômeno tem que ter causa? Por que, que alguma coisa tem que ter alguma coisa que causou ele? Né? O que, que liga a causa com o fenômeno? É uma coisa muito complicada. E pretender explicar as coisas que aparecem de modo incerto é impossível. Quer dizer, como é que eu vou dar uma explicação para alguma coisa que vai de vez em quando acontece? De vez em quando chove. Como é que eu vou dar uma explicação para o fenômeno da chuva? Né? Então percebam que eles estão sempre batendo, né, na base da produção de conhecimento para mostrar que a produção de conhecimento é impossível. Se é impossível, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que me isentar, epoqué, eu não tenho que emitir juízo sobre nada, eu não tenho que dizer que eu sei nada, né? Eu não tenho que dizer que eu sou a favor de nada, e sem me preocupar com nada disso, eu vou ser feliz. Se eu ficar me preocupando, eu vou ser triste. Tá? Olha que enrascada. Se eu quiser mexer com conhecimento, com filosofia, com ciência, eu vou ser triste. Né? E aí eu já estou começando a antecipar um pouco para vocês aonde que vai levar essa filosofia. Vai ser uma filosofia que vai levar a gente a uma espécie de desespero e que vai ter um desdobramento muito importante, né, no final dessas escolas. Mas vamos ver o Agripa antes. O Agripa já é do final do século I e ele reformulou os tropos, né, para melhorar e refutar dogmáticos históricos. Por quê? Porque conforme iam aparecendo esses argumentos, né, eles argumentos que se voltavam contra os históricos, porque os históricos estavam afirmando coisas, aí eles vinham assim, você não pode afirmar por causa disso, por causa daquilo, né? Eram argumentos para minar o pensamento dos históricos, e por outro lado, alguns deles os históricos tentavam rebater. Assim, eu tenho 2 olhos e a aranha tem 8, mas o espaço é o mesmo, então o que importa é o espaço, e não é quantos olhos que eu olho para ele, enfim, tinha um debate aí, né, uma tentativa de salvar a ciência do lado dos dogmáticos e uma tentativa de minar as bases do conhecimento por parte dos céticos. Né? Esse é um grande debate aí que tá se formando com base nessa escola. Né? Então, o Agripa, o que ele fez, né, para refutar os dogmáticos? Ele criou 5 tropos, né, que ele diz que são mais fortes do que os do Enesídemo, né, mais robustos para serem desafiados ou para serem discutidos. Primeiro, né, o desacordo da opinião mostra que existe confusão e contraste. Então, só o desacordo da opinião, do Tales dizer que tudo é água, do Anaximenes dizer que tudo é ar, já é um problema. Por que, que um está certo e o outro está errado? Tudo é confusão e tudo é contraste. Ninguém, no fundo, vai ter nenhuma verdade. Né? Segunda, nenhuma prova se revela exaustiva. Então, necessita de outra e de outra e de outra. Tá? Isso aí é uma decorrência lógica, né? De você tentar dizer que uma frase ela consegue esgotar uma explicação sobre alguma coisa, né? Você vai dizer assim, por que choveu, né? Aí você vai dar uma causa. Não, choveu porque se formaram nuvens. Aí você vai perguntar, não, mas então, qual foi a causa das nuvens? Aí você vai dizer, não, foi a água que evaporou. Aí você vai dizer, não, mas qual que foi a causa da água evaporar? Aí você vai falar, não, primeiro porque existe água que está no oceano, e segundo que tem um sol que está batendo lá e que faz o vapor. Aí já complicou, porque aí você vai ter que explicar por que existe água e por que existe sol. Né? E você vai indo atrás de explicação, 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 e você nunca chega a lugar nenhum. É infinito, né? Você ir levantando dúvidas a respeito da causa das coisas. Né? Terceiro, cada coisa não pode ser julgada por si mesma, mas somente em relação com quem a julga e com as outras coisas que estão com ela, né? Quer dizer, você não pode, como vai dizer um autor moderno, lá o Kant, você não consegue explicar por que uma coisa cria outra coisa diferente dela. Né? Por que Deus cria um mundo? Como é que uma coisa que é Deus cria outra coisa totalmente diferente que é o mundo? Né? Então, você não pode, né,
julgar que dentro de Deus tem uma potência de criar. Da onde que tirou isso? Né? Como é que se liga o que foi criado com o que criou? Né? Quarto a tropo, né? Os dogmáticos assumem princípios sem demonstração. Isso é maravilha, né? Ah, tudo é água. Por quê? Né? Prova, demonstra, mostra que tudo que existe é água, né? Os dogmáticos não, eles lançam uma hipótese, tudo é água, tudo é ar, tudo, né? E deixa para lá, tá? E por fim, que justamente o que surge, né? Não é uma explicação, mas são dialelos, né? O que é dialelos, né? É uma espécie de jeitinho que se dá para você pressupor aquilo que no fundo parece que é o que você está querendo achar, tá? Então você vai explicar, o mundo é finito. Bom, como é que você prova que o mundo é finito? Não, o mundo é finito porque eu sei que o mundo tem um fim. Não, mas o mundo ter um fim é exatamente o conceito do finito, quer dizer, mas como é que você chega numa coisa que é o que você está buscando, né? Então, como o conhecimento muitas vezes ele é tautológico, ele chega no mesmo lugar de onde ele sai, né? Então, esses são os tropos dos autores. Outros autores importantes são Hipócrates. O Hipócrates ele é importante também porque ele é um cara que criou a medicina. Ele, quando se vira médico, vocês fazem o juramento do Hipócrates, né? Que era a primeira pessoa que olhou para as causas empíricas assim das coisas, né? E dizia que das doenças, dos humores e tudo mais. Esse Temison de Laodiceia, que era um médico também metódico, né? Então, enfim, muitos médicos, muitos práticos, né, saíram dessa escola, né? Porque achavam que melhor do que ficar discutindo o que era a planta, por que a planta fazia bem, então, melhor era enfiar a planta na boca do cara lá, e se ele curasse, estava ótimo. Quer dizer, eles eram muito pragmáticos, né? Eles achavam que era ficar perdendo tempo, né? Ficar discutindo as coisas, principalmente as coisas mais metafísicas, aqueles papo cabeça e tal, não sei o que, isso é bobagem, tá? Enfim, mas são autores menos importantes, assim. E aí, por fim, um autor importante de novo é o Sexto Empírico, que aí já vejo, é século II, já depois de Cristo, né? Entrando no século III. Por que ele é importante? Né? Uma coisa importantíssima que o Sexto Empírico criou foi uma visão dualista do mundo, que diz que, então, uma coisa é o fenômeno, é aquilo que realmente é aparência, é aquilo que eu vejo da blusa, né? Que tem hora que é branca, tem hora que é vermelha, tem hora que é azul, mas isso é um fenômeno. Tá? Agora, por trás do fenômeno tem uma coisa em si, que é a blusa branca, sem nenhuma luz batendo em cima dela, né? Quer dizer, a coisa em si, ela também é uma coisa, né? Existe o fenômeno, que é a aparência, mas por trás do fenômeno tem uma outra coisa, que é a coisa em si, que se contrapõe, então, ao fenômeno, porque a gente sabe que é alguma coisa que está por trás, digamos assim, né? E que seria alguma coisa, então, que mais sólida, que não muda. Mas o que a gente tem acesso sempre é o fenômeno. Ele distingue fenômeno e dado sensorial que reduz a afecção do sujeito. Isso também é uma coisa importante, né? Quer dizer, uma coisa é a blusa ter ficado azul ou vermelho, outra coisa é o dado sensorial, de que eu enxerguei com o meu olho ruim uma cor mais escura, né? Quer dizer, são coisas diferentes, tá? Ele vai falar que o número é uma simples representação intelectual, quer dizer que o número não existe, e aí ele está indo contra teorias dogmáticas, né, de inspiração Pitágoras, do próprio Platão, né, que diziam que o número existia, que ele era uma coisa concreta, uma ideia, né, e depois ele vai falar que existe uma razão fenomênica que se opõe a uma razão fenomênica. De vez em quando a razão se contrapõe a ela mesma. Então eu posso prever que o mundo é finito e eu posso prever que o mundo é infinito. São duas argumentações que têm argumentos favoráveis tanto a uma quanto a outra. Então, às vezes, as razões se colidem, tá? Uma razão contra uma outra razão, né? Como se um raciocínio colocasse outro raciocínio em xeque,
Tá? E, às vezes, também, um raciocínio pode colocar um dado sensorial em xeque. Então, eu falo que o mundo é infinito, mas eu olho para a praia e vejo que a praia acaba. Se a praia acaba, que é um fenômeno, por que eu vou achar que o mundo é infinito? Tá? Então, assim, um fenômeno ele pode colocar em crise uma explicação. Tá? Agora, nunca pode acontecer o contrário, quer dizer, uma explicação colocar em crise um fenômeno. Se dizer assim, não, a Terra é plana, sendo que hoje em dia a gente tem fotografia que mostra a foto da Terra redonda e tal, né? Então a razão ela nunca pode sobrepor a um fenômeno, mas o fenômeno pode colocar em xeque uma explicação. E por fim ele admite afecções, né, que são sentimentos ou coisas que afetam a gente, né, ligadas às representações sensoriais, né? Quer dizer, o aparecer do objeto corresponde a um ser objetivo para quem aquele objeto apareceu. Esses são, então, os céticos, que são uma escola bem polêmica, como eu devo ter, pelo menos tentei, né, deixar claro para vocês, né, mas escola que tem um pensamento que é um pensamento que tenta destruir as certezas, aquilo que a gente sabe e tudo mais, né? E conforme eu adiantei já um pouquinho para vocês, qual que vai ser o desdobramento, né, mais importante do ceticismo? Primeiro, que eles vão ser, vira e mexe lá para frente, para outros momentos da história da filosofia, vocês vão ouvir eu falando, olha aqui o autor sendo cético, né? Ele vai ser uma metodologia muitas vezes utilizada futuramente. Mas como dizia o Hegel, né, que é um filósofo do século XIX, né, o ceticismo moderno ele não vai ser um ceticismo tão radical quanto o ceticismo antigo. O ceticismo antigo ele é muito radical. Né? O que eu vejo, eu não posso acreditar naquilo que eu vejo. Tá? O ceticismo moderno ele vai ser um pouco menos radical. Por quê? Porque ele vai preservar o senso comum daquilo que todo mundo vê e fala, não, essa blusa é branca, entendeu? É a luz que bateu que é azul, a luz que bateu que é vermelha. Então o ceticismo moderno vai preservar algumas coisas, né? Principalmente o senso comum. Lá na filosofia do século XVIII a gente vai ver isso, tá? Mas o ceticismo antigo ele é muito radical. E até por força desse radicalismo do ceticismo antigo, o que vai acontecer, segundo também o Hegel, né, na análise que ele faz da evolução histórica da filosofia? Primeiro, né, o ceticismo vai criar uma situação em que as pessoas vão ficar disputando, brigando, né, porque ninguém consegue chegar à conclusão quando discute com o cético não acredita. Então você fala para ele, olha, essa camisa é branca, o cara fala, mas eu não acredito, né? Porque de vez em quando ela aparece azul, de vez em quando ela aparece vermelha e tal. Como é que você vai discutir com um cara desse, né? Então sempre existem argumentos para o cético discordar daquilo que você está dizendo. Como existe o dogmático e o cético, e vira e mexe eles estão se batendo, quer dizer, vai ser uma época de permanente discussão e debate que não leva a lugar nenhum, não se chegam a conclusões. E aí decorre dessa situação o nascimento de uma situação diferente, um pouquinho diferente, que a gente vai ver, né? E um pouquinho posterior também ao ceticismo, que o Hegel vai chamar de consciência infeliz. O que é essa consciência infeliz? Né? É alguém que ouve os argumentos dos dogmáticos e ouve os argumentos do cético, e em vez de tomar uma posição a favor do dogmático, a favor do cético, a pessoa fica balançando. Tem hora que ela fala, é assim, depois ela fala, não, mas o outro está certo. Aí ela fala, não, é assado. Então, fala, mas aquele primeiro falou uma coisa importante, não, então isso é assim. E a pessoa vai ficar num balanço sem parar, assim, de pensamentos que se contrapõem dentro dela mesma. E quando isso acontece no interior de uma mesma pessoa, dela ficar numa crise que joga uma hora para cá, outra hora para lá, ela fica muito triste, ela fica muito infeliz, ela fica desgostosa, né? Com a incapacidade, justamente a fragilidade, né? Que ela encontra. Então, vai dizer o Hegel, né, que, num certo sentido, quem inventou a liberdade, né, do pensamento foram os estoicos, porque justamente eles fogem da realidade e criam uma nova dimensão do pensamento para você ficar criando teorias. Mas quem implementa uma realidade concreta
É o cético, por quê? Porque depois que você conhece o ceticismo, aí sim você percebe que você é livre. É livre para quê? Para concordar com o dogmático ou para concordar com o cético. A verdadeira liberdade é o poder de poder acreditar ou de poder não acreditar, de poder emitir um juízo ou de poder não querer emitir um juízo, né? Essa é uma liberdade de um nível superior, diria o Hegel, né? Só que é uma liberdade que cria uma angústia muito forte, que é justamente aquilo que ele vai denominar como a consciência infeliz, e a gente vai ver, então, a partir das aulas seguintes, né, aonde